Olhe para o planeta Terra. Olhe para tudo ao seu redor, cada planta, cada ser vivo. Tudo o que existe só existe por causa de um corpo no universo. Sem ele, nada disso seria possível. Na verdade, até seria possível, mas nem de perto seria do jeito que a gente pensa. Toda essa beleza à nossa volta seria apenas uma rocha vazia flutuando solitariamente no espaço. Não é novidade para ninguém falar que tudo que existe só funciona do jeito que funciona por causa de uma estrela que existe no centro desse sistema. Mas se a vida na Terra só é possível por causa do Sol, o que aconteceria se o Sol deixasse de existir? Eu poderia te dar a clássica resposta de que o Sol vai crescer e engolir a Terra devido ao aumento de fusão nuclear, que é o que dá energia para a estrela, e depois se tornar uma anã branca e começar outro ciclo de vida, mas dessa vez sem a Terra para testemunhar tudo isso. Essa é uma resposta simples, curta, chata, sem graça e que não explica nada com nada. Seria como dizer que você deve se inscrever no canal aqui embaixo porque sim, essa resposta não explica nada. A verdade é que você deve se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, para não ficar por fora do canal, e porque é de graça, é só descer a tela, apertar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e você já está inscrito no canal, vai receber atualizações dos próximos vídeos. Para não te dar uma resposta tão chata e tão curta, eu elaborei meio que uma linha do tempo que vai desde o nascimento de estrela até a morte de uma estrela. Eu digo linha do tempo, mas não é bem uma linha do tempo, porque vai ter meio que ramificações de possíveis caminhos para onde a estrela consegue ir. Toda estrela nasce de um mesmo jeito, mas nem todas vão para o mesmo lugar. Existem ramificações que fazem estrelas se tornarem talvez um buraco negro, anã branca, estrela de nêutrons, nebulosa planetária. Existem vários caminhos que uma estrela vai percorrer, e o que ela vai se tornar depende do caminho que ela levou ao longo da sua vida. Tudo começa com uma nebulosa. Nebulosas são nuvens de átomos gigantescas. Não, você não tá entendendo, são gigantescas de verdade. Uma nebulosa normal, uma média, uma nebulosa não tão grande, mas nem tão pequena, teria em média uns 30 anos-luz. Ou seja, na velocidade mais rápida do universo, você ainda assim demoraria 30 anos para percorrer de ponta a ponta. Só para você ter uma noção, se você viajar 1 segundo na velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida do universo, você percorreria a órbita da Terra 7 vezes em 1 segundo. E mesmo nessa velocidade, você ainda assim demoraria 30 anos para chegar de uma ponta a outra. Aí é só você fazer um cálculo rápido de quantas terras cabem dentro de uma nebulosa. Boa sorte pra você, que eu não quero fazer esse cálculo. O que permite nebulosas serem tão grandes é a densidade que ela ocupa. Densidade é o tanto de partículas dentro de um espaço. Então, se naquele espaço tem muitas partículas, a gente pode dizer que aquele espaço é altamente denso. No caso de nebulosas, a densidade média das nebulosas em geral são 10 partículas por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro existem 10 partículas. E partículas são uns bagulho muito pequenininho, então é muito vazio. Ou seja, a densidade da nebulosa é extremamente pequena. Por isso que elas são chamadas de nuvens espaciais, porque elas são realmente uma nuvem muito fina, muito leve, entre aspas. Nebulosas, apesar de muito leve e com uma densidade muito baixa, elas ainda assim têm massa espalhada por 30 anos-luz de diâmetro. É muita coisa, mas ainda assim ela tem massa. E tendo massa, todo corpo que tem massa no universo tem gravidade. E todo corpo que tem gravidade puxa as partículas sempre para o centro da nebulosa, no caso. Acontece que a gravidade de uma nebulosa não é tão forte, não é uma coisa não distorce o espaço-tempo tanto assim, e as partículas estão muito separadas, então esse processo de juntar todas num único lugar só seria extremamente demorado. Porém, mesmo sendo lento, vai chegar uma hora eventualmente que os átomos vão estar totalmente comprimidos um no outro. Agora vamos lá, existe um fenômeno físico que explica que gases e átomos comprimidos tendem a esquentar. Eu poderia fazer um vídeo explicando o porquê de átomos comprimidos esquentarem, mas aí fica para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo, comenta aqui. Eu falei muitas vezes vídeo. Bom, eu meio que já expliquei isso no vídeo de plasma, tá aqui no card se você quiser. Tem a ver com estrelas também, porque estrelas são feitas de plasma, então se você quiser ver porque tá curioso, eu meio que explico isso, eu não explico totalmente, mas eu dou uma volta por cima. Assiste, você vai entender um pouquinho. Se os átomos estiverem comprimidos o suficiente, com temperatura grande o suficiente, eles então começam a fazer fusão nuclear. Ou seja, um átomo se juntando com outro átomo e fazendo um átomo mais pesado. Aí vem o nome fusão nuclear, porque os átomos se fundem e tornam um só. Porém, existe a chance da nebulosa ser muito pequena e não conseguir dar vida a uma estrela e não conseguir fazer fusão nuclear. Nesse caso, ganha vida então uma estrela marrom. São estrelas muito mais pequenas e menos brilhosas. Elas são muito parecidas com planetas e às vezes é muito difícil saber se é realmente um planeta ou uma estrela marrom.
Elas são mais ou menos do tamanho de Júpiter. Agora, se esse processo tiver mais do que 50 vezes a massa de Júpiter, começa então o processo de fusão nuclear. Esse é o marco do nascimento real de uma estrela. Tudo isso que eu falei, desde a nebulosa começar a se formar até começar a fazer a fusão nuclear, demorou uns milhões de anos aí. É muita coisa, eu sei. E você achando que 9 meses é muito pro ser humano nascer. Agora, com a recém-criada estrela, vai começar o processo de crescimento e amadurecimento da estrela. Vamos lá, eu vou te explicar o que é fusão nuclear, porque isso é essencial a partir daqui para você entender tudo o que vai acontecer na estrela. O átomo mais abundante do universo seria o hidrogênio. Isso porque ele é o mais leve, é o mais fácil de fazer. Isso é o átomo de hidrogênio. Percebe que ele tem só um elétron e um próton, tá ligado? Isso é extremamente fácil de fazer, é a coisa mais simples, é a coisa mais simples realmente, é o átomo mais simples que existe. Então seria a coisa mais fácil de produzir, então é a coisa que o universo produz mais. Estrelas no começo de sua vida são constituídas quase que praticamente só de hidrogênio. Assim como eu disse, com pressão suficiente, com a temperatura alta o suficiente, os átomos, a fusão nuclear dos átomos começa a se quebrar. Como hidrogênio é uma coisa extremamente simples, uma coisa extremamente fraca, entre aspas, a força dele começa a se quebrar muito rápido. Então, vamos pegar um hidrogênio, colocar outro hidrogênio com pressão e uma temperatura extremamente alta, e finalmente agora temos o átomo de hélio. Átomo de hélio nascido da fusão nuclear de 2 hidrogênios. E depois, se você quiser, você pega um átomo de hélio e junta com outro átomo de hidrogênio, o outro átomo de hélio, e assim vai formando partículas extremamente mais pesadas, mais complexas, mais difíceis de fazer. Depois do hélio viria lítio, depois carbono, depois oxigênio. E assim você vai formando tudo que você quiser a partir de átomos. É literalmente assim que todas as partículas do universo são criadas. Estrelas são meio que berços de partículas, porque elas fazem fusão nuclear com outros átomos, e aí todos os outros átomos que a gente conhece no universo são formados. Quanto mais pesado uma partícula, mais força nuclear ele tem, ou seja, mais pressão e mais temperatura é preciso para fazer fusão nuclear com outros átomos, ou seja, mais energia precisa, ou seja, mais difícil de fazer fusão nuclear com átomos mais pesados. É louco, você clica no vídeo esperando falar sobre estrelas, do nada você aprende como que partículas são criadas, tá ligado? Ah, merece seu like depois dessa, vai, mereço. Existem muitas possibilidades de átomos e moléculas que existem no universo. Por exemplo, se você pegar um oxigênio com 16 prótons e 16 nêutrons e simplesmente tirar um nêutron ou tirar um próton, ele ainda assim vai continuar sendo um oxigênio. Só que agora ele seria uma variação diferente do oxigênio. Existem muitas possibilidades de moléculas, cada molécula tem sua variedade, existem muitas moléculas. Cientistas usam isso para a base de estudos de radiação, estudos de estrelas, estudo de antropologia, tudo isso é importante para muita coisa. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu faço vídeo sobre também. Se eu fosse te dar uma definição de o que são estrelas, eu provavelmente falaria alguma coisa como: estrelas são bolas de gases explodindo no céu. Estrelas são bolas de gases fazendo fusão nuclear no céu. Estrelas são bolas de gases fazendo energia constantemente no céu. E quanto mais energia, quanto mais fusão nuclear, e quanto mais explosão ela causa, mais energia, fusão nuclear e explosão ela causa, entende? Elas são um potencial incrível de energia, fusão nuclear e explosão. Que os três é basicamente a mesma coisa. Fusão nuclear por si só libera energia. Energia seria meio que calor, e calor causa pressão. Quanto mais calor e mais pressão, mais fusão nuclear. Então quanto mais fusão nuclear, mais fusão nuclear ela causa. Agora vamos voltar na resposta chata que eu falei no começo do vídeo. O Sol vai crescer, engolir a Terra e se tornar uma anã branca, foi o que eu disse. Só que falando de outra forma, o Sol vai fazer mais fusão nuclear ao longo da sua vida, porque fusão nuclear gera fusão nuclear, e assim ele vai expandir sua energia, vai expandir sua fusão nuclear, e ele vai expandindo cada vez mais. Então ele começa a se tornar uma gigante vermelha. Seria meio que a versão adulta do Sol, agora está totalmente amadurecido. Mas com o tempo a fusão nuclear vai ficando mais difícil, porque apesar de fusão nuclear gerar fusão nuclear, como eu disse, átomos pesados são muito mais difíceis de quebrar a força nuclear, entende? Se a estrela tiver menos que 8 vezes a massa do Sol, ela simplesmente para de fazer fusão nuclear. As moléculas já chegaram no limite de onde ela poderia chegar. Partes das estrelas vão se resfriando e vão sumindo no espaço, elas vão desacoplando da estrela. A outra parte que sobrou vai se condensando até virar uma anã branca, é o que vai acontecer com o Sol. Anãs brancas geralmente tem a mesma massa que o Sol, só que condensada tudo no volume do planeta Terra. Então elas seriam corpos extremamente densos. Se a estrela tiver mais que 8 vezes a massa do Sol, sua morte vai ser muito mais linda. Elas vão acabar em supernova.
Supernovas são basicamente explosões de estrelas. Essa explosão liberou muita energia, liberou muitas partículas e agora a estrela se encontra menor do que ela estava antes. E a partir daqui, de novo, vai ser levado em consideração a sua massa para dizer o que vai acontecer daqui para frente. Se a massa for muito grande, a estrela vira um buraco negro. Se a massa for muito pequena, ela vira uma estrela de nêutrons. Eu tenho certeza que você conhece o termo buracos negros, ou você pelo menos já ouviu falar de buracos negros na sua vida. Eu garanto que você não sabe o que acontece se você pular dentro de um buraco negro. Eu garanto que você não sabe que eu já fiz um vídeo sobre buracos negros com esse tema. Tá aqui no card, eu acho que a resposta vai surpreender mais do que você pensa, confia em mim. Clica aqui. Não esquece de se inscrever no canal Metaconsciência, deixar o like no seu vídeo para me ajudar. E se você gosta de ciência, física, astronomia, tudo que envolve o mundo científico, esse é o canal, vem fazer parte dessa comunidade e falou!